Fala galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar um pouco de um espetáculo que aconteceu no Morumbi. Apoteótica apresentação do Vasco, uma orquestra, uma sinfonia, uma aula de como bater no Santos. Vamos falar um pouquinho de Vasco 1, 2, 3, 4, 5, 6, Santos 0. Rapaz, que amasso que foi o jogo, hein? Se alguém pudesse me perguntar, fala assim, Fernando, em 10 segundos, como que você pudesse definir o que foi Santos e Vasco, o jogo? Eu ia dizer, cara, o Santos jogou os 5 primeiros minutos do primeiro tempo, os 5 primeiros minutos do segundo tempo e o resto foi Vasco. Foi literalmente o que aconteceu. O Vasco ele foi superior em todos os comandos, em todos os quesitos, quesitos de posse, quesitos de ataque, quesitos de defesa, de antijogo. O Vasco comandou todas as ações do jogo. Eu vou deixar aqui, vamos de começo, deixar as estatísticas do jogo para você ter um entendimento do tamanho do que aconteceu. Você pega o placar esperado, a gente tinha 1,99 para o Vasco, 0,82 para o Santos. Né? A ideia é que seria um 2-1 para o Vasco. Isso os placares esperados. Aí você vai para a posse de bola, você tem 59% do Vasco contra 41% do Santos. E isso é algo normal. Pelo menos aqui eu já esperava essa normalidade. Os times do Diniz têm mais posse, têm mais controle de bola. Seja no terço de meio campo, seja no terço final do campo, que é o terço de ataque. Ok, isso aí está perfeito. Aí a gente vai olhar aqui as estatísticas de chute a gol e de finalizações. O Santos tem 9 finalizações e 2 vão no gol. O Vasco tem 14. 9 vão no gol. 9. O Vasco dá 2 chutes para fora. 2 chutes para fora. Ele tem 3 chutes travados, 2 chutes para fora e 9 chutes no gol. O Brasão ainda fez 3 defesas, tirando os 6 gols que ele toma. Então o Vasco foi muito certeiro nas suas finalizações, aproveitamento muito alto. O Vasco ainda cria 5 chances claras de gol e o Santos não cria praticamente nada. Discordo aqui porque o Santos criou uma na minha concepção, que foi com o Guilherme no segundo tempo. Mas ficou evidente a superioridade do Vasco frente ao Santos. É evidente o que aconteceu. Tá? O jogo já começa com o gol do Vasco. Tá? E acho até um lance discutível, porque eu vou deixar aqui para vocês no card. Tem muito torcedor reclamando desse lance. Porque a bola saiu na lateral, o David na hora. Ok, tá? Eu acho válida a reclamação. Eu até entendo. Tá? Eu realmente até entendo. Mas não tem muito que possa ser feito de diferente. Tá? A arbitragem e o VAR, eles são condicionados a fazer essa análise frame por frame. Eu não vejo a hora do VAR semiautomático chegar. Né? A gente está falando do impedimento, mas eu falo do VAR. Em que todas as decisões sejam tomadas de forma semiautomática. Porque talvez esse lance, eu tive dúvida se a bola saiu ou não. Eu tive dúvida. Me pareceu que ela não saiu no primeiro lance, no segundo lance eu já tive a impressão de que ela saiu e ainda não estou convicto. Eu não estou convicto de que ela saiu ou não. E se eu não estou convicto, imagine o torcedor do Santos de cabeça quente. Mas, ademais, chegando nas redes sociais santistas, eu vi muita gente falando que a goleada só começou por causa desse lance e aí o Vasco fez a farra, isso, aquilo. Gente, o Vasco meteu 6 no Santos. O Santos tomou 6 no lombo. 6. Não é esse lance que é determinante para a partida, tá? Porque do jeito que eu vi o jogo, a leitura que eu tive, é que o Vasco ia sentar a guasca no Santos independente desse lance ou não. Sabe aquele pênalti no Guilherme que houve o impedimento dele? Se aquilo fosse marcado, assinalado penal, o Santos ia apanhar do Vasco do mesmo jeito. Da mesma forma. Tamanha a imposição do Vasco. A imposição física e técnica do Vasco foi gigantesca para cima do Santos. Depois do primeiro gol, né, acho que foi do Nuno. Foi do Nuno Moreira. Aí tem o segundo gol. Mas antes vamos falar do intervalo. Tem o intervalo, a reclamação, aquela base... Né, e da torcida santista reclamando e tudo. E me surpreendeu o técnico do Santos demorar tanto para mexer. Porque
o time do Santos tem um meio muito qualificado, é um meio com o Zé Rafael, com o Gabriel Bontempo e com o Neymar, que são 3 jogadores que têm qualidade com a bola no pé. E em momento nenhum a bola passou pelo pé deles na construção de jogo. A bola saía da defesa estourada. Você vinha, era o Luan Pérez, era o Luizão, era o Sul. Todo mundo estourava aquela bola para chegar em quem? No Tiquinho Soares. Aí o Tiquinho tinha que levantar a asa, que fazer o movimento, e ele não conseguia. Normal, porque não é a característica do Tiquinho. Tiquinho não é esse jogador para ficar segurando zagueiro, para ficar trombando. Isso é característica de gente como o Caleri, por exemplo, como o Hulk costuma fazer muito isso às vezes. O mais antigos aí, o Chulapinha mesmo fazia isso. Não é a característica do Tiquinho. Então eu imaginei que quando acabasse o primeiro tempo, pela leitura que eu tive, opa, temos um erro de rota, o senhor Kleber Xavier vai consertar isso. Agora vamos voltar para o segundo tempo. Tem a primeira jogada do Santos, que é um gol que o Guilherme perde, que tem que entrar pro Inacreditável Futebol Clube. O Bontempo acha o Guilherme sem marcação, num lance de muita felicidade. O Guilherme ajeita a bola, posiciona o corpo, vai colocar a bola no ângulo e manda a bola para fora. Assim, ele e o goleiro do Vasco. Aí fica difícil defender o atacante. No próximo lance tem um cruzamento também, que a bola quase encontra o Neymar, não chega para bater, ele não consegue. Aí tem um bate-rebate, o Barreal rouba a bola, vem chamando, né, se não me engano foi o zagueiro do Vasco, agora me fugiu o nome, ele vem chamando o zagueiro do Vasco para dançar, puxa, clareia e manda na trave do Léo Jardim. Acabou, o Santos morreu, depois desse lance acabou. Não teve mais nada do Santos. O Vasco contra-atacou e no contra-ataque a bola chegou no pé do Lucas Piton, ele arma um cruzamento, ele passa pela lateral do Santos, se eu não me engano acho que passou pelo Mike, ele passa pela lateral do Santos e ele dá um cruzamento que o David, cara, ele acerta assim um golaço. Um petardo. Se tivesse 2 goleiros no gol, se houvesse o Brazão, o Cássio, o Rogério, o Fábio, ele não ia pegar. Não ia pegar. Tá? Foi um chute inapelável, indefensável do David, que fico contente por ele, porque ele passou quase 1 ano fora dos gramados, teve lesão extremamente complicada, né? Destruição do joelho praticamente, ele volta e volta, até que fazendo a diferença no jogo de hoje. Foi o grande nome do Vasco. O Vasco estava sem o Verrete, o Vasco estava sem o seu artilheiro e ainda meteu 6 no Santos. Depois de tudo isso tem o terceiro gol, uma cagada do Luan Pérez, que tentou sair tocando, recebeu a marcação, perdeu a bola chegou, se eu não me engano, no Ryan, que cruzou. O David, ele toca a bola pro Nuno, o Brazão sai desesperado em cima do Nuno, e aí a gente vê a diferença do cara europeu pro cara daqui. Porque o Nuno, quando finta o Brazão, ele tava com o gol aberto e podia simplesmente ter uns 3, 4 jogadores ali do Santos na frente dele. Tá? E o Brazão tentando se recuperar. Ele toca pro Little Couto, o Coutinho, que estava melhor posicionado, o Coutinho manda lá em cima no gol. 3-0. E aí tem o quarto gol. Né? Tem o pênalti, que a bola chega, e é um lance que eu já reclamei, que eu já falei a respeito aqui, mas é pênalti, tá? O Ryan, ele clareia para bater, o Luizão vai tentar, né, o Souza vai tentar, né, bloquear, a bola pega no braço do Souza e é pênalti, gente, tá? O zagueiro tá com um raio de extensão aberto, tá com o braço aberto, é pênalti. Pela regra, tá? Eu não concordo com a regra, eu acho ela esdrúxula, mas é pênalti. Regra tem que ser seguida, então fazer o quê? Pênalti pro Vasco, o Ryan bate muito bem, o Brazão também vai bem na bola, mas o Ryan bate muito bem. Inapelável pro Brazão pegar uma pancada do garoto. E a torcida do Santos já estava começando a ir embora. E detalhe, a gente estava mais ou menos 62, não tinha nem 17 minutos do segundo tempo ainda, já estava 4-0 Vasco. Porque aos 17 minutos do segundo tempo, aos 62, sai o quinto do Vasco. Entra uma tabelinha aqui, uma tabelinha ali, a bola chega no David, que cruza, o Piton abre, né? Ele dá o corta-luz, a bola chega no Coutinho, que dá só um totozinho por cima do Brasil. Um golaço digno de Barcelona, tá? Um golaço mesmo. E aí, não bastasse tudo isso, tem o sexto. Tem o sexto, que é a mesma coisa, a bola chega, tem uma troca de passes em que o David também toca, a bola chega no Tietê, o Tietê faz a mesma coisa. Totozinho por cima do Brazão, 6-0 Vasco. O Vasco só não mete o sétimo porque o Puma Rodrigues acerta a trave.
foi inapelável. Não tem como a gente falar do Vasco hoje e não elencar que quem deu aula hoje foi o Coutinho. O Coutinho foi disparado o melhor jogador da partida. Se o Carlo Ancelotti foi ao Morumbi assistir o Neymar, por exemplo, se ele fosse ao Morumbi ver o Neymar para definir se o Neymar seria o 10 da seleção, ele ia sair com o Coutinho na cabeça e falar, não, o 10 tem que ser esse cara aqui. O Coutinho jogou demais, o Coutinho correu, o Coutinho marcou, o Coutinho desarmou, o Coutinho criou, o Coutinho definiu. O Coutinho fez tudo que ele poderia ter feito hoje. Tudo e um pouquinho mais. No final do jogo, ainda tem o lance do gol do Guilherme, mas estava impedido, né? E termina um 6-0 doce para o Vasco. E agora eu vou deixar aqui outra imagem para a gente discutir. A gente tem os 4 gols do Vasco em sequência, dos 52 aos 62 minutos de jogo. E aqui tem o fanfarrão do Kleber Xavier, técnico do Santos, que ele vai começar a mexer no Santos depois dos 62 minutos, quando estava 5-0. Ó, professor, o que o senhor queria fazer com o time do Santos depois que estava 5-0 pro Vasco? Você acreditava na virada? Você ia arrumar a casa? Porque para um técnico arrumar a casa, ele toma 2-0 e fala, opa, foi pro vinagre, foi pro saco. Deixa eu arrumar a casa e posicionar melhor minhas peças para eu não tomar um 3, um 4, um 5. Não foi isso que o técnico fez. E ainda assim ele fez algumas mudanças erradas. Ele tirou o Bom Tempo, que não vinha tão mal no jogo. Eu acho que não era o Bom Tempo que deveria sair. Ele deixou o Tiquinho no começo. E também não entendo, porque pela minha leitura o Tiquinho não serve para o jogo que o Santos joga. E ele ainda tirou o menino Souza. Não era para tirar o Souza. Quem estava mal dos laterais do Santos era o Mike. O Mike que estava sofrendo uma barbaridade com o DVD nas costas dele. E aí o técnico vai e me faz isso. E é muito complicado porque falta convicção. E é a marca desse Santos. Falta convicção pro treinador, porque o treinador não sabe quem ele escala. E falta convicção para a diretoria, porque mantém o treinador sabendo que o trabalho já acabou. O treinador do Santos era para ser mandado embora contra o Juventude. Porque o Juventude não ganhou do Santos, porque o Juventude não tem qualidade ofensiva. Senão teria ganho aquele jogo do Santos. Aí, ganha do Cruzeiro, Deus sabe como, sofreu, o Brasão garante o resultado, e aí mantém o treinador mais uma semana. Pra perder mais uma semana de trabalho, porque o treinador, vou deixar aqui notícia em primeira mão, saiu já na TNT Sports, também já confirmei com o Ademir Quintino, que o treinador do Santos, Kleber Xavier, foi mandado embora. Aí eu pergunto, por que não mandou há 2 semanas atrás? Por que teve que esperar esse tempo todo? Precisou tomar 6 no ombro para mandar o cara embora? E assim, o Santos ele hoje foi tão mal, mas tão mal, que fez a gente acreditar que o Barcelona... O Barcelona na cabeça por causa do jogo de mais cedo. O Santos, ele jogou tão mal que fez a gente acreditar que o Vasco era o Barcelona. O Vasco, ele brincou de fazer golaço hoje. Coutinho, DVD, Tchê. O Vasco acabou com a vida do Santos. E aí a gente tem o Neymar, que ele sai no final do jogo, né, chorando, ele estava visivelmente abalado. Toma o 3º cartão amarelo. E a situação do Santos é tão tétrica, é tão complicada, que o Santos ele vai enfrentar só o Bahia do Rogério Ceni na próxima rodada fora de casa. Sem o Neymar. Talvez sem treinador. Graças a esse senhor aqui, ó, Marcelo Teixeira. Porque é nítido que ele quis trazer o Tite, depois que o Caixinha foi mandado embora, não conseguiu trazer o Tite, mandou, né, o auxiliar do Tite para ser o treinador do Santos. Só o Santos inventa a roda. O São Paulo não traz auxiliar, o Corinthians não traz auxiliar, o Palmeiras não traz auxiliar, Flamengo, Cruzeiro, entre aspas. Aí o Santos fala assim, puta, eu vou inventar a roda. Que tesão. Eu vou colocar um auxiliar ali que vocês vão ver. O cara vai fazer o Santos ser campeão. Não é assim que as coisas funcionam. Não é desse jeito. E aí as coisas pioram porque o Santos ele está... Vou deixar aqui também. O cara em 15º colocado no campeonato. Ele tem 21 pontos. O Vasco sai da zona, chega a 19. O Vitória é o primeiro da zona com 19 pontos. O Vasco tem menos jogos que o Santos e pode ultrapassar o Santos. Não é certeza, mas pode ultrapassar. Tem o Corinthians ali no balaio também, tá só um pontinho acima do Santos e 2 pontos acima do Vasco. Se não tomar cuidado, pode ser ultrapassado também, e aí vai pro balaio. Mas a questão é que você não vê essa mudança no Santos. Talvez agora
o Santos tem que correr atrás de um treinador. Mas quem é que vai vir? O Vojvoda? É o Sampaoli? Vai ser quem? Vamos criar um novo Caixinha? Vamos no futebol argentino e criar um novo Caixinha? Vamos trazer um treinador do futebol argentino? Não vai ser desse jeito que as coisas vão funcionar para o Santos. Até porque o treinador que vai olhar, ele vai ter o pensamento de tipo, eu não vou me enfiar nessa bomba aí. Eu não vou. Não tem dinheiro para contratar jogador. Não tem convicção. Os caras não sabem o que querem. Falta futebol. Falta qualidade. O treinador vai olhar e vai dizer, não, nesse boi de fogo aí eu não vou entrar não. E o treinador tá errado? Ou então, pior ainda, ele até entra, ele até coloca a imagem dele a se queimar, como pode ser, mas o que ele vai cogitar? Quero multa alta, quero salário alto, quero garantias. Por quê? Porque ele precisa se acobertar para não ser exposto como um escudo pela diretoria. Porque a diretoria não vai ficar dando a cara a tapa. A diretoria vai procurar um escudo. Quem é o escudo? É o treinador. Quem é o escudo? É o Neymar. Bota no toba do Neymar, bota no toba do treinador e a gente se esconde aqui e ninguém fala nada da gente. É um padrão das diretorias, tá? É um padrão. A maioria faz isso. Não são todas, mas é um padrão. E como que a gente olha e consegue enxergar que as coisas vão mudar para o Santos? Mas não vão mudar para o Santos. Tudo bem, eu não sou fã de caça às bruxas. Eu nunca gostei de caça às bruxas. Mas vir o Alexandre Matos, como ele veio em entrevista agora, e mandar somente o treinador embora, já explica muita coisa. Ficou toda a comissão técnica do treinador. Para mim, entendedor, boa palavra basta. Vão atrás do Tite. Se o Tite não aceitar, vão tentar o Sampaoli. Que se não aceitar, vão tentar o Vojvoda. E por aí o carro vai andando. O Santos até o final do campeonato tem o quê? 18, 19 jogos. O Santos não está em Copa do Brasil, o Santos não está em Sul-Americana e tem 18, 19 jogos. Não é todo treinador que simplesmente vai chegar e já vai arrumar a casa no jogo que chega. E aí o Santos vai perder quantos? 4, 5 jogos até conseguir ter um estilo de jogo, uma métrica? Nessa brincadeira já está no meio do segundo turno. Extremamente complicado. Uma péssima noite para o torcedor santista, uma ótima noite para o torcedor vascaíno. Deixe seus comentários aqui. Eu peço que você, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para a gente o quanto antes chegar nos 300 inscritos, tá bom? Por hoje, galera, eu me despeço e tchau!